Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pessoa, Sexo e Deus. Estamos nessa série sobre a paternidade, é preciso um pai, e hoje nós iremos trabalhar esse tema sobre a paternidade a partir de Deus. Então, se você está aqui no YouTube, reaja, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, curta, se inscreva no nosso canal. E se você está em alguma outra plataforma somente ouvindo o nosso conteúdo, você pode também reagir, você pode também compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo rico e maravilhoso que com certeza vai ajudá-los, e reagindo também você vai nos dar maior relevância aqui nessa plataforma. E hoje estará conosco aqui o padre Fábio Pereira, como vocês já estão vendo aqui no fundo, e vai conversar com a gente sobre esse tema da paternidade a partir de Deus. Hoje em dia, nós vemos muitos modelos se perderem. Cada um se apoia na sua verdade, A verdade, digamos assim, ficou relativizada, Relativizamos tudo. Deus deixou de ser modelo para muita coisa, Qual é o risco da gente tirar Deus da referência, Como aquele que é um modelo para todas as coisas? No mundo relativizado como nós estamos hoje, a preocupação realmente de tirar Deus do centro, na verdade é um projeto da realidade de pessoas que realmente não creem em Deus. Então, tirar Deus, essa é uma história antiga, Sim. Tirar Deus do foco, tirar Deus do centro, coloca o homem no centro. Sim. Quando eu não tenho a referência daquele que tem mais autoridade sobre mim, eu me coloco como autoridade. Então, tirar Deus como referência de paternidade, da centralidade, do respeito, da devoção, da santidade também, que Deus é quem nos dá a santidade, nos chama a santidade, ser santos. Então, a partir do momento que nós tiramos Deus do centro, eu sou o centro, o homem passa a ser o centro. Então, as coisas que o homem quer administrar do jeito dele, sem ter esta presença que me atrapalha, Então o homem faz o que bem entende, o que ele acha que é melhor para ele. Os achismos da vida do homem, eles começam a imperar. Então o homem se torna Deus de si mesmo. Sim. Porque é muito mais fácil, muito mais prático para o homem tirar Deus, que é uma ameaça em si, para poder subsistir, do que permanecer com Deus e aí dizer que a nossa vida é uma vida atrasada. Sim. Hoje, o Deus não é simplesmente o dinheiro, outras coisas, não, é a própria pessoa que se torna Deus. E padre, então nesse tema da paternidade, antes de entrar nas características de Deus, já falando disso, duas figuras que me tocam muito na Bíblia, assim, acerca da paternidade, é Abraão e José. José, esposo de Maria, Abraão, que foi pai de forma natural, mas com uma intervenção divina, alguém que não acreditava mais, e Deus interveio e o capacitou para ser pai. José, que acreditava que podia ser pai, de forma natural, mas Deus interveio e ele foi pai de forma sobrenatural e também afetiva, natural também, no sentido afetivo de Jesus. Podemos dizer que em toda a paternidade existe um desígnio de Deus? Falando em paternidade, nós biologicamente, e na nossa criação, nós homens somos criados para ser pais. E vai dizer a palavra de Deus, alguns se tornaram eunucos por livre e espontânea vontade. No caso, sacerdote como eu. Nós descobrimos um chamado sobrenatural acima desse chamado natural da vida, que é ser pai. Então, as duas formas, biológica e a afetiva. Sim. Eu, como Abraão, sacerdote, sou pai de uma multidão de pessoas. Eu vou abrir um parênteses aqui de uma situação. Uma vez eu estava de umas férias numa praia lá do Ceará e eu estava me questionando, era seminarista, estava no início da teologia, e eu olhando, rezando na beira da praia, e comecei a me lamentar com Deus, Deus, eu queria ser pai, que o meu projeto, você sabe qual era, eu queria ter logo um casal de filhos gêmeos, eu queria ser pai. Aí passou um homem, foi interessante, porque eu parei de conversar com Deus nesse sentido, parou um pai
com o filho, e segurou o filho e começou a rodar com o filho na minha frente. Aí eu comecei a chorar, eu disse, eu quero ser pai que nem esse daí. E aí eu senti no meu íntimo Deus dizendo assim, se você é pai, inclusive desses dois. Sim. Aí pronto, saí da crise. Para dizer que a paternidade, esses dois aspectos, biológico e afetivo, é algo que o pai biológico, ele é os dois. O pai afetivo, só afetivo, só pode ser afetivo, não pode ser biológico, né? Mas ele não deixa de ser pai. Sim. São José, ele assumiu a paternidade de Jesus, se tornou pai adotíssimo, nutríssimo de Jesus, né? E amou como um filho biológico, dado por Deus, presente de Deus, né? E o Abraão, no caso, além de ter um filho biológico, mas uma multidão incontável de filhos que Deus deu para ele. É interessante porque, digamos assim, o pai, né, o seu pai biológico, e você sente ali, estando com a criança, sente, nossa, ela repete o que você faz, né? Ela escuta o que você diz e ela faz novamente, e ela me chama a atenção para outras coisas, né? Você prometeu fazer isso, mas você não fez, né? Você disse que ia, mas não foi. Você disse que isso aqui é certo, mas você faz diferente, né? Então, vejo, nossa, é uma responsabilidade grande. Eu podia até falar para minha esposa, né, que quando chegarmos diante de Deus, e isso a igreja nos ensina, né? Não vai me perguntar para mim, que sou da comunidade Shalom, por exemplo, quantas orações comunitárias eu participei e tal, mas acredito que a primeira pergunta vai ser em relação aos meus filhos, em relação à minha esposa, como casado, né? O testemunho que eu dei, os ensinamentos que eu dei, né? Como eu colaborei com a vida feliz dos meus filhos, né? Com a santidade dos meus filhos mesmo, né? E entrando assim nas características de Deus Pai, né? O Papa Francisco citou o livro A Sombra do Pai, lançando, digamos assim, inaugurando o ano de São José. Toda a paternidade é uma sombra, digamos assim, sobretudo a paternidade de José, mas toda a paternidade é uma sombra da paternidade de Deus, né? E como Jesus disse, quem me vê, vê o Pai, ou seja, nas suas características, nas suas posturas, naquilo que Ele nos deixou com palavras e com atos, né? Quais são, assim, poderia dar para a gente algumas características da paternidade divina, da paternidade de Deus? Eu falei de Jesus, mas também, claro, as características do Antigo Testamento, né? A forma como Deus cuida do seu povo. A primeira característica do Pai em si é o Criador de todas as coisas, né? O Pai que cria, Ele cria a sua imagem e semelhança. Vendo que Deus, como Pai, ao nos criar, já nos desejava desde sempre, como diz a palavra de Deus, desde sempre Ele nos desejou. E dentro de toda a história da salvação, a gente vai percebendo como as características de Deus vão sendo apresentadas. Um Pai que é misericordioso, um Pai que é zeloso, um Pai que é cuidadoso, um Pai amoroso, um Pai que também corrige, né? E que muita gente pega a correção, ou ainda hoje, né? Pega a correção de Deus como se fosse um Deus carrasco. Deus, nosso Pai não é carrasco, Deus não é carrasco, né? Aí pegam as figuras de Deus e acabam transferindo para a sua realidade familiar, para a realidade da igreja, dizer que Deus é autoritário. Aí é por isso aquilo que a gente conversava no começo do nosso podcast, é que as pessoas querem tirar Deus do meio porque Deus atrapalha. Sim. Né? Porque ninguém quer ser corrigido, né? Entre aspas, ninguém quer ser corrigido, ninguém quer se sentir humilhado, entre aspas, porque Deus questiona, a palavra de Deus questiona. Então, o nosso Deus, muitas vezes, a característica dele também, no seu ato de misericórdia, é um ato de correção. Então é a característica de Deus também, esse Deus que corrige, Deus que ama, Deus que protege, Deus que providencia, Deus que abre as portas, né? São várias características do Pai, né? Que é muito presente, Ele não é ausente. Nós que muitas vezes nos ausentamos, né? Do Pai, da presença do Pai. Hoje, digamos assim, que o que se espera do homem, né? Essa sensibilidade, essa compreensão, um homem compreensivo, né? Um homem mais sensível, e que não é ruim, né? Que isso talvez seja um avanço, mas a gente
tem que ter cuidado para não tirar também do homem essa postura de esse pai que corrige, né? Assim, você falava de Jesus, né? E você vê que Jesus às vezes dava umas lapadas boas, deu muitas, né? Nos discípulos, ali mesmo dos apóstolos, né? Até quando teria que suportar-vos, né? Vocês não têm fé, homens de pouca fé, né? Também quando ele perdoava e era misericordioso, dizia, os seus pecados estão perdoados, vai e não peque mais, né? Tipo, você está salvo, acabou, né? Pode ficar tranquilo, né? Já me conheceu, mas não, te perdoei dos seus pecados, mas não peque mais, né? Assim, então, misericordioso, mas ao mesmo tempo lembrava aqui da justiça, né? Divina, aqui de viver essa vida misericordiado, como diz Papa Francisco, né? Eu estava pensando aqui das distorções da figura do pai, da paternidade, por exemplo. Paternidade e maternidade também, mas não estou falando de paternidade. Por exemplo, é um animal me tornar meu filho. Sim. Entendeu? Essa é uma questão assim que não tem. Nós somos humanos, Deus nos criou perfeitamente humanos, 100% humanos, geradores de vida biológica humana. Pode existir, sei lá, às vezes tem um casal que diz, a gente não quer ter filho, nós vamos criar animais, né? Um ato de amor para com os animais. Ou então, a gente não quer ter filho, nós somos um casal, né? Ali podem ter filhos, mas não queremos ter porque queremos curtir a vida, né? Ou então queremos nos consagrar não sei, a medicina, né? Os dois são médicos, os cientistas. Acredito que uma parte da humanidade é como que podada, né? Como um homem que é casado e que não tem filhos, né? Assim, que não pode ter filhos, que deseja, como ele pode, quais são os passos, né? Para ele se sentir pai, digamos assim, como homem, né? Seja adotando, seja também amando, né? Assim, aquilo que Deus pede a ele como homem, né? Não é um momento de se desesperar porque não posso ter filho biológico. Eu disse, sim, mas tem a adoção, né? Tem uma criança que está te esperando para que você seja pai dela. Está esperando que você o acolha no seu coração, que é esse amor, essa paternidade do coração, esse amor que brota do coração, que apaixona como um pai biológico. Eu acho tão interessante, as crianças são adotadas, como elas se parecem com os pais adotantes. É impressionante como eu conheço assim N casos, né? Parece até que são pais biológicos. Uma paternidade legítima. Legítima. Né? Então essa adoção se torna uma adoção e entendamos, ela se torna biológica por uma graça toda especial, porque existem casos de casais, por exemplo, que tentaram várias vezes ter filhos e não conseguiram, né? E a partir do momento que adotaram uma criança, a gravidez biológica veio. Também eu conheço casais, padre, assim, que não puderam ter filhos biológicos e também não conseguiram adotar, mas que discernindo, né, casais tementes a Deus, discerniram os dois se consagrarem mais às obras de caridade, né, a pessoas, né, eles resolveram ser pais, entenderam que Deus pedia isso deles, do matrimônio deles, né, se consagrarem um pouco como a paternidade e a maternidade espiritual dos consagrados, né? Como família se consagraram nessa paternidade e maternidade espiritual a pessoas, a um organismo, né? de caridade, enfim, a igreja em geral, né? a pastorais, e sim, se consagram mesmo, né? E se dão a fundo, além da sua vida profissional e tudo. Então, acredito que é importante também saber que nós não estamos julgando também aqueles que não têm filhos e que não conseguiram adotar, né, por um motivo ou por outro, mas que sabemos que tem casais que entendem que da parte de Deus eles devem se consagrar a ser pais e mães também, de certa forma, de uma multidão, né? Esse foi o caso dos pais de Santa Teresinha no começo, como eles pensavam, né? Apenas consagrar a vida deles matrimonial em favor da igreja. Mas eles não tinham tentado ainda ter filhos. Exatamente. Então, no caso desses casais que não têm filhos, não conseguiram adotar, você é chamado a levar uma plenitude do seu matrimônio de outra forma, né? Que é viver uma vida mais consagrada. Já é uma consagração o matrimônio,
né? Mas viver este matrimônio de uma forma mais efetiva, dando a mais, dando né? o a mais do matrimônio, que tira aquela possibilidade que nós temos hoje muitos casais nesse sentido, que querem viver apenas para si. Tem um fim o matrimônio, sim, mas se você tem essa impossibilidade, como foi colocado há pouco, sim, de não poder gerar filho e também não conseguir adotar, você vai além disso, que é justamente uma entrega do seu matrimônio em vista de algo maior, formar famílias, formar casais, ajudar outras pessoas a encontrar o sentido na vida, e até mesmo com o seu próprio testemunho você vai levar outros casais que também têm o mesmo problema. Padre, agradeço muito, né, esse papo aqui, que foi muito bom, né, muito legal essa conversa. Temos muito a aprender, a entender sobre a paternidade de Deus. Deus é um mistério, né? Que nós tocamos, se deixa conhecer, mas permanece um mistério, né? Sempre ali a descobrirmos mais sobre ele. E agradeço a você, né, por ter estado conosco nesse podcast. Lembrando que estamos nessa série É Preciso um Pai, e você pode acompanhar os outros episódios no nosso canal no YouTube, também nas outras plataformas de podcast, né, o Spotify, o Deezer e todas as outras, ok? Até o próximo episódio. Deus abençoe.